Sejam bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou escritora, jornalista e teóloga, autora dos livros Fragmentos, Palavras no Silêncio da Noite, Lila, a nuvenzinha que descobriu a alegria de chover, Dudu e o dente de leite, Jesus, uma história de amor e salvação. O canal A Leitura é voltado para literatura e cultura. Toda semana tem um vídeo novo com resenha, leituras, reflexões e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. E estamos aqui com Ingrid Marta. Ingrid nasceu em São José dos Pinhais, tem formação acadêmica em administração e formação ministerial da Capelania Prisional Junta de Missões Nacionais. A Ingrid participou de uma coletânea chamada Mulheres Pérolas. Ela faz parte do projeto Grãos de Mostarda e também atua como missionária na Junta de Missões Nacional Capelania Prisional Batista. E neste momento eu irei chamar a Ingrid aqui para o estúdio. Olá, Oi. Ingrid, tudo bem? Olá, tudo jóia, muito bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, né? É uma honra tê-la aqui. E neste primeiro momento, Ingrid, eu gostaria que você contasse mais da sua história, né? Eu li brevemente aí a sua biografia, mas fala também a trajetória, a decisão de ser missionária e também de participar do livro Mulheres Pérolas. Pois bem, meu nome é Ingrid, eu sou missionária voluntária da Junta de Missões Nacionais da Batista, né? E faço visitação no presídio do CIS, a unidade prisional CIS, aqui em Piraquara, no Paraná, né? Na unidade feminina especial para mulheres que estão privadas de liberdade, e nós mensalmente estamos ali visitando elas, e além disso, isso há 12 anos já que eu trabalho com visitação ministerial, né, visitação na unidade prisional, e também trabalho com o projeto Grão de Mostarda, que é um projeto da Convenção Batista Brasileira, onde nós somos missionários voluntários que gostam de escrever. Nós escrevemos cartas missionárias para pessoas que estão presas, né? E esse projeto já tem 10 anos, foi criado lá no Rio de Janeiro pela missionária Márcia Mendes, e há 7 anos eu faço parte dele também. Né? Hoje em dia eu escrevo uma quantidade de cerca de 100, 120 cartas por mês, né? E tem sido um ministério muito abençoado. São muitas experiências especiais que a gente tem tido e a gente vê que vale a pena investir o tempo, né, pensando nessas pessoas que estão numa situação tão difícil, né? Eu sempre falo que muitos estão ali que já vinham fazendo várias coisas erradas, mas muitas vezes a pessoa, num rompante, acaba se comprometendo e vindo parar num presídio, né? E são experiências muito interessantes, né? Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder trabalhar nessa área, mesmo que muitas vezes as pessoas não entendam. Tem muitas pessoas que criticam, né? Falam assim, você está perdendo o teu tempo com pessoas que não merecem teu tempo. Você devia estar fazendo visitação hospitalar, devia estar indo em escolas, em hospitais, em asilos. Mas eu falo assim, qual a diferença deles e da gente? Não existe diferença, nós somos pecadores como eles também. Então eles precisam ouvir a palavra de Deus e tomarem uma decisão. A decisão é deles, agora a responsabilidade de levar a palavra do Senhor para eles é nossa, né? E como foi essa decisão, assim, de trabalhar com a capelania prisional, né? Como foi esse chamado de trabalhar com cartas, fazer cartas, que é algo lindo, né, para as pessoas que estão em situação, né, privadas de liberdade? Na verdade, eu escrevo cartas missionárias para encarcerados há mais de 30 anos, né? Desde criança, desde adolescente, eu sempre gostei de escrever, né? Gostava de fazer amizades por correspondência, trocar cartas, trocar cartões postais. Eu tinha uma série de amigos, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, então minha mãe até brigava comigo, né, que eu gastava todo o meu dinheiro com selos, né, e com postais. E quando eu casei, tive meus filhos e tudo mais,
quando eu já tinha 3 dos meus 4 filhos, meu pai foi assassinado por um rapaz que era vizinho da casa dos meus pais, e nós conhecíamos ele, a família, há muito tempo, né, e foi uma situação, assim, muito difícil da família aceitar, foi complicado, meu pai foi atacado no meio da rua, né, passou uma semana na UTI, não sobreviveu, o rapaz foi preso, né, e como eu gostava de escrever, Deus tocou no meu coração para que eu escrevesse para esse rapaz que assassinou meu pai. Eu escrevi várias cartas para ele, né, ele nunca me respondeu, mas logo em seguida eu participei de um retiro de mulheres, e nesse retiro eu conheci uma missionária que me falou a respeito de uma outra senhora, lá no Rio de Janeiro, uma velhinha, que tinha um ministério de escrever cartas para encarcerados. E eu entrei em contato com essa senhora, Dorcas Machado, lá do Rio de Janeiro, e ela me passou a primeira série de 10 nomes, e eu comecei a escrever para aquelas pessoas. Durante muitos anos eu escrevi cartas missionárias, mas eu sempre tive uma vida muito agitada, né, eu sempre estive envolvida com atividades da igreja, desde criança, 11 anos eu já era professora na classe de crianças pequenas, né, fui líder de mocidade, fui líder das senhoras, fui líder de jovens, né, presidente da mocidade da igreja que nós frequentávamos, que era a Igreja Batista lá do Guabirutuba. Então eu sempre tive uma vida muito intensa, e quando eu casei também, né, trabalhava, continuava envolvida com as atividades da igreja, e durante uns 15 anos eu escrevi cartas. Aí, de repente, eu parei, eu estava assoberbada, né, com muitas atividades, comecei a fazer faculdade, fiz a faculdade, daí depois que eu terminei a faculdade, eles me chamaram para continuar dando aula na faculdade, então minha vida era uma loucura, né, durante o dia, durante a semana eu trabalhava, à noite eu ia para Curitiba, né, a 40 quilômetros de distância para dar aula, né, 4 noites por semana, e final de semana envolvida com a igreja, com as atividades, com a família e tudo mais, né. E aí, quando eu aposentei, eu falei assim, chega de atividades na igreja, e achei que ia poder aproveitar meu tempo só para viajar, para curtir a vida. Só que uma amiga minha, né, lá da igreja nossa, da primeira igreja batista de Araucária, ela me chamou para fazer companhia para ela na visitação ao presídio feminino. Aí eu pensei, né, falei assim, como é um compromisso que é uma vez por mês só, se eu puder ir eu vou, se eu não puder eu não vou, né, é mais tranquilo, eu aceitei e comecei a participar dessa visitação. Só que aconteceu uma coisa interessante, né, quando faziam já 3, 4 anos que eu estava fazendo visitação, de repente a minha filha número 3, né, a Anne Ruth, ela estava com 29 anos, ficou doente, foi direto para a UTI, ela teve pancreatite, ficou 68 dias na UTI e faleceu. E durante esses 2 meses e meio, quase 3 meses, eu não fui na visitação do presídio, né, porque não tinha condições. E quando eu voltei, no primeiro encontro, na primeira visita ao presídio, aconteceu uma coisa interessante. Quando eu tinha dito para minha líder, né, para minha capelã, que eu gostaria de não falar nada, de não atuar em nada naquele dia, eu só iria junto para acompanhar e estar em oração pela equipe. Aí, quando terminou a ministração lá no presídio, a capelã nossa falou assim, Ingrid, tem uma história bonita para contar de perdão para vocês. Eu gelei, porque eu não queria falar nada naquele dia, mas eu aceitei o desafio e falei durante uns 10, 15 minutos para aquelas mulheres sobre perdão, sobre libertação, sobre ter escrito cartas para o rapaz que assassinou meu pai, e depois para várias outras pessoas, e como isso tinha sido importante, né, e o perdão é muito importante na vida da gente. Muitas vezes o perdão, embora não seja reconhecido pela outra pessoa, ele vai tranquilizar a nossa alma, o nosso coração. E aí, quando eu terminei de falar, todas aquelas mulheres vieram ao meu encontro, e eu gelei de medo naquele momento. Eu nunca tive medo de ir no presídio, porque eu sempre pensei assim, Deus me chamou, Deus vai me cuidar, né, não vai acontecer nada de mal. Mas no momento que aquelas mulheres se aproximaram de mim, eu fiquei com medo realmente. Mas a palavra delas não foi de me assustar, a palavra delas foi, Ingrid, escreve para mim, escreve para mim, escreve para mim. Eu anotei os nomes delas e comecei a escrever para elas, para aquelas mulheres daquele presídio onde eu fazia a visitação, aquela unidade. Aí, poucos dias depois, o pastor Luiz Carlos, que é o pastor líder da Capelania Prisional Batista na nossa região,
ele chegou para mim e falou assim, eu ouvi falar que você estava fazendo, escrevendo carta para as meninas lá do presídio, assim. Eu falei assim, realmente, eu comecei a escrever cartas para ela. Aí ele comentou comigo, você sabia que existe o projeto Grão de Mostarda, da Igreja Batista? Eu falei, não imaginava, né? Daí ele comentou a respeito do ministério e me passou o contato da missionária Márcia Mendes, lá do Rio, que é a criadora do projeto, né? E fiz amizade com ela, tenho um carinho muito especial por ela, agradeço muito a Deus por ter conhecido essa missionária, né? Ela é também missionária voluntária, e passei a escrever cartas para mais pessoas, e esse ministério foi crescendo cada vez mais, né? Então, durante esses 7 anos, eu tenho escrito cartas missionárias. Você tem uma ideia, ao todo, né, e nesses 7 anos, eu já passei de 2.000 cartas que eu enviei. Né? Deus tem feito maravilhas nesse ministério. E, Ingrid, você tem geralmente algum retorno, assim, algum feedback das pessoas que você envia a carta? Sim, com certeza. Muitas pessoas, elas retornam, né, agradecendo principalmente pelo fato de você escrever, de você se importar com elas, de você tirar um tempo para olhar por elas, né. Elas geralmente, elas questionam, né, assim, como é que você não me conhece e você se preocupa de escrever para mim, né. E a gente já teve muitas pessoas que se converteram, que se decidiram, que se batizaram, que fizeram o retorno para o caminho do Senhor. Eu sempre falo que nós somos atalaias, né? Nós convidamos as pessoas a prestar atenção na oportunidade que Deus dá, a escolha deles. Eu sempre penso assim, e isso faço questão de dizer, que o passado nós não podemos mudar, o presente nós podemos mudar. A partir de uma decisão agora, daqui para frente, você pode mudar a tua história, né? E eu vi já muitas histórias sendo reescritas depois desse tempo, não só comigo, como com todos os outros missionários da capelania, né, do projeto Grão de Mostarda. Hoje em dia, para você ter uma ideia, o projeto começou há 10 anos com uma pessoa, e hoje em dia, 10 anos depois, existem mais de 160 missionários voluntários escrevendo cartas para mais de 80 unidades prisionais. Quando a gente para e pensa, né, que no Brasil existe mais de 800 mil presos, parece um grãozinho de areia, né, no meio da praia, né, mas sempre a palavra de Deus é muito bem-vinda, é muito bem recebida, e a ideia da gente, né, é uma igreja em cada unidade prisional, que Deus consiga levar a palavra para aquelas pessoas, né, porque eles merecem ouvir a oportunidade de salvação. A gente estende a tábua de salvação para eles, né? E eles têm a oportunidade de mudança de vida. E esse projeto, né, ele leva a transformação, né, para as pessoas, né, que estão ali num momento de isolamento mesmo, né? Eu acho que é o momento de encontro, né? Acredito que Deus até mesmo concede uma oportunidade, né, para essas pessoas, afastá-las totalmente para que elas venham conhecê-lo, a oportunidade de transformação para essas pessoas privadas de liberdade, mas também eu creio que cada momento de contato com eles é um momento também de transformação, né, também na sua vida. E teve alguma história que lhe tocou mais, assim, de algum detento, assim, de uma pessoa que está nessa situação? Tem muitas histórias, mas uma história que me chama muita atenção, eu escrevia para uma senhora, que era lá do presídio feminino de Votorantim, ela tinha quase 60 anos, e ela sempre comentava comigo que ela estava doente, que ela não estava bem, e eu sempre ia retornando e orando por ela e tudo mais. E uma coisa muito estranha, né, e a gente vê que infelizmente é realidade, que existem muitas famílias aprisionadas, né, e no caso dessa senhora, ela estava presa em Votorantim, a nora dela num outro presídio e o filho dela num terceiro presídio. E isso, infelizmente, é muito comum, né? Famílias encarceradas, pai de um lado, mãe de um lado, filho de outros lados. Muito triste isso, né? Porque convivem naquela realidade, acabam todos entrando na mesma situação. E essa senhora, de repente, a partir dela, eu passei a escrever para a nora dela, né? E para o filho dela também.
As pessoas geralmente me pedem para escrever para as outras pessoas, né? E aí vira uma bola de neve e sempre a gente vai aumentando a quantidade de pessoas para as quais a gente escreve. E aí, de repente, ela parou de escrever para mim, eu senti falta das cartas dela, e a nora dela me mandou uma carta dizendo que ela havia falecido. Aí eu mandei meus sentimentos para a nora e tudo mais, e escrevi para o filho dela, que era no presídio lá eu não lembro o nome da cidade agora. E a carta retornou. Geralmente, quando o preso ele foi transferido, ele foi libertado, ele faleceu, coisa assim, o presídio devolve a carta informando que isso aconteceu, né? E a carta voltou dizendo que ele tinha sido transferido para um outro presídio. Aí o que eu fiz? Mandei uma nova carta para ele no novo presídio. Essa carta demorou para ser respondida, e quando ela foi respondida, na hora que eu peguei a carta, eu não me atentei ao detalhe, mas depois, ao ler a carta, eu percebi que o que aconteceu? A carta foi parar na mão de uma pessoa que não era o filho dessa senhora, era um rapaz que era homônimo dele. Ele tinha o nome extremamente parecido, né? Ele tinha três nomes, e o nome do meio era diferente do filho dessa senhora. Mas quando ele escreveu para mim, ele falou assim: missionário, eu agradeço a tua carta, eu fiquei muito feliz de receber sua carta e tal, mas eu sei que não era para mim a carta, porque minha mãe veio me visitar essa semana, ela não faleceu, eu tenho certeza, né? E aí, só que eu preciso dizer uma coisa para você. Hoje, quando eu recebi a carta, eu estava pensando em me matar. E eu sinto que foi Deus que fez esse engano, né, da carta chegar na minha mão. Tenho certeza que Deus agiu, né, nessa situação. E eu já me correspondo com esse novo rapaz, né, com Gilmar, o nome dele, com Gilmar há mais de 3 anos, né. O primeiro Gilmar eu não consegui contato mais com ele novamente, provavelmente deve ter saído do presídio, alguma coisa assim, mas esse Gilmar eu continuo me correspondendo até hoje, né. E uma outra história interessante, né, lá no presídio que a gente faz a visitação, nós temos cerca de 150 mulheres encarceradas naquela unidade, e há uns 2 anos atrás, 2 delas pediram para mim que eu escrevesse para os filhos delas, que estavam no presídio ao lado dessa unidade, na parte masculina, né, e eu passei a escrever para esses filhos dessas mulheres que a gente visitava. E a partir desses 2 rapazes, né, que eu comecei a escrever, hoje em dia, né, como eu falei, é uma bola de neve, né, um vai passando para o outro, só nessa unidade prisional que fica ao lado ali, eu já tenho mais de 120 pessoas com as quais eu escrevo, que eu me correspondo. E eu não só escrevo as cartas, mas eu convido as pessoas a estudarem a Bíblia junto comigo. Né? Primeiro você faz um vínculo, faz uma ligação, você cria amizade, cria um laço entre as pessoas, e depois você vai aos poucos levando a palavra do Senhor, e quando você vê que a pessoa está interessada, eu passo a fazer o estudo bíblico com elas, mando a carta, mando o estudo bíblico, elas fazem, elas respondem, eu corrijo, devolvo para elas novamente. E tem sido muito abençoado esses estudos bíblicos. Para vocês terem uma ideia, a taxa de retorno é em torno de 90%. 90% dos estudos bíblicos são respondidos mensalmente, né? E a gente vê que esse material tem sido bênção na vida deles. Esse material que eu uso hoje em dia, que eu trabalho hoje em dia, é da Prison Alliance, que é uma organização internacional que trabalha, tipo os Gideões, né? Que trabalha ministrando a palavra do Senhor aos presídios em todo o mundo. Eles são americanos, né, são lá dos Estados Unidos, e eles têm disseminada a palavra de Deus em presídios no mundo inteiro. E nós conhecemos esse material através da visitação da equipe deles aqui na nossa unidade no Brasil, né, onde nós atuamos. Passamos a usar esse material na administração na unidade presencial, e eu comecei, 6 meses depois, eu comecei a usar esse material, adaptar ele para a realidade de enviar através das cartas. Né? Então, a Prison Alliance tem sido muito importante nesse ministério para a gente também, né? Inclusive com apoio financeiro e apoio espiritual. Certo. Ingrid, uma pergunta sobre o livro, né, que você participa da coletânea, Mulheres Pérolas. Como foi a decisão de transformar, né, a sua história em palavras escritas, né?
E realmente foi algo muito impactante, né? Quando eu li, foi muito forte, me identifiquei em algumas coisas que você escreveu, e ali Deus falou muito comigo. E eu gostaria que você falasse, né, da coletânea, da sua participação ali no livro Mulheres Pérolas. Que bom. Há 7 anos, logo depois que eu perdi minha filha, eu participei de um retiro da igreja do Nazareno, lá em Londrina, né, no norte do Paraná, e eu conheci várias pessoas muito especiais ali, né, e uma delas é uma amiga de todo o coração, que mora lá no Mato Grosso, e a gente continuou mantendo essa amizade ao longo do tempo, mesmo depois do retiro. E há um ano atrás, ela conhecendo a minha história, né, ela estava participando, né, desse livro também, ela me convidou para escrever a minha história e participar. O livro é uma coletânea de 14 mulheres escrevendo a sua história, um resumo, né, de atividades que Deus tem feito na vida delas, e o nome Mulheres Pérolas é exatamente porque a pérola é uma ostra que foi machucada por um grão de areia, e a ostra, para se defender, ela cria, né, uma proteção de nácar em volta daquela pedra, e ao ponto de ser transformado uma pedra que machucava numa linda joia, que é uma pérola. Deus transformou a vida dessas 14 mulheres, das quais eu faço parte, né? Deus mudou a história delas. Deus tirou dores e transformou em vitórias. Né? No meu caso específico, né, no luto do meu pai, nasceu as histórias de escrever carta para os encarcerados. No luto da minha filha, eu voltei a escrever cartas novamente, né? Então Deus usou momentos difíceis da vida da gente para chamar a gente para trabalhar. Né? O livro em si, ele é muito lindo, né? Ele é editado pela editora Benchimol, lá do Rio Grande do Sul, a pastora Juliana, ela também escreve ali, ela também atua ali, a pastora Silvana, lá de São Paulo, que coordenou essa ação, né, de juntar essas 14 mulheres. Ali tem pastoras, tem missionárias, tem mulheres simples, mulheres com um grau de instrução maior, mas todas elas tocadas pelo Senhor. Todas elas são histórias interessantes, né, de transformação que Deus pode fazer. E eu agradeço muito a Deus, porque quando eu olho para trás, eu vejo que Deus foi escrevendo toda a história da gente de uma maneira que a gente não percebeu, mas Deus estava conduzindo a minha história para chegar nesse momento. Eu nunca tinha pensado em escrever livro, eu sempre gostei de escrever cartas, né? E quando eu fui desafiada por essa minha amiga, eu falei assim, vamos colocar no papel. E aí, quando você começa a colocar no papel, você começa a lembrar de tudo aquilo que aconteceu e começa a louvar a Deus e agradecer, porque Deus realmente tem feito milagres na minha vida e na vida das pessoas que a gente tem conseguido atingir. Né? Ingrid, na coletânea, você conta muitas perdas, né, que você teve em sua vida. Então, como foi esse processo de cura, né? Porque creio que em cada perda que você teve, né, cada processo difícil ali, que você fala do seu pai, né, dos filhos. Então, como foi? Porque ao momento que você chegou assim, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Houve esse momento de você se questionar com Deus e Deus, em algum dado momento da sua vida, te curar, né? Porque às vezes tem alguém que está nos assistindo aqui e ele deve estar assim, nossa, já aconteceu isso comigo, sei lá, perdi um casamento, perdi um emprego, eu estou muito doente, ou minha mãe, meu pai faleceu, meu filho, ou não consigo engravidar, às vezes está passando situações muito difíceis, e a pessoa não consegue ter paz, não consegue seguir adiante, e também alguns casos que a pessoa não consegue liberar perdão, porque você conseguiu liberar perdão para a pessoa que assassinou seu pai. Então, gostaria que você falasse aí dessa experiência, como foi o processo de cura e qual a mensagem que você passa para alguém que está nos assistindo e que está passando por isso. Eu, infelizmente, né, ou felizmente, que era propósito de Deus tudo isso, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi 3 dos meus irmãos já,
Perdi 3 gestações, né, ao todo, então eu teria 6 filhos hoje em dia, né, perdi minha filha há 7 anos atrás, perdi muitas coisas, mas eu ganhei a graça de Deus para me consolar em todas essas situações, me confortar, e uma coisa que eu aprendi, né, quando eu comecei a questionar a Deus, muitas vezes por tudo isso que aconteceu, muitas vezes a gente não entende por que Deus permite tanta luta, né, eu comecei a perceber uma coisa, que Deus faz as coisas acontecerem na vida da gente para que a gente tenha autoridade para falar com pessoas que estão passando por aquela mesma situação. Né? Eu consigo entender quem perdeu um pai assassinado, eu consigo entender quem perdeu um irmão, eu consigo entender quem perdeu gestações, eu consegui superar, com a graça de Deus, tudo isso, e eu consigo apoiar pessoas que estão passando por aquela dificuldade. Né? Ao invés de entrar em depressão, ficar triste, ficar chateado, cada vez que acontecia uma luta, é claro que a gente sofre, é claro que a gente não esquece, né? Eu falo assim que você não consegue deixar, essas pessoas deixaram suas marcas na vida da gente, né? A gente sente falta e tudo mais, mas uma coisa que é muito importante é pensar que no céu a gente se encontra, né? Ter a certeza de que as pessoas que já se foram, se conheceram a palavra do Senhor, elas vão se reencontrar com a gente novamente. Então isso é um conforto, um consolo muito grande que a gente tem. Né? E cada vez que a gente fala do amor de Deus para as pessoas, a gente demonstra não só falando, mas agindo através do testemunho da gente, né? Quando você menciona o que tem acontecido, você vê que as pessoas sentem necessidade de sentir isso que a gente passou também, de ser confortado, de ser acalmado o coração, de ser aliviado o seu coração, né? Porque Deus, quando a gente passa dificuldades, eu sinto assim, que Deus nos carrega no colo. Deus, uma amiga minha, ela diz assim, que Deus afofa o nosso travesseiro, né? Quando a gente tem lágrimas de tristeza, lágrimas de dor, Deus afofa o nosso travesseiro. É Ele que nos conforta, é Ele que nos dá força. E uma coisa que eu sempre pensei, né, falei assim, principalmente quando eu perdi minha filha, que eu acho que foi a situação mais difícil de todas, né, que a gente tem que levantar a cabeça, pedir forças a Deus, porque a gente tem família, a gente tem outras pessoas que dependem da gente, tem outros filhos, tem netos, tem pessoas ao nosso redor que precisam que a gente esteja forte, levando uma mensagem positiva para elas. Elas dependem, né, da nossa situação. Qual a tua mensagem, Ingrid, para essa pessoa que está nos assistindo agora e acha que a vida não tem mais solução porque ele não se acha nem merecedor do perdão nem de Deus e nem do próximo, e acredita que não vai mais recomeçar, não tem como? Perdão, eu penso assim que é libertador. Perdão é a nossa maneira de mostrar que nós superamos aquela situação. Né? No caso dos encarcerados, é muito comum eles falarem exatamente isso que você falou, que eles não conseguem entender como é que Deus perdoa, mesmo na gravidade daquilo que eles fizeram. Ele fala assim, eu sou tão pecador, eu fiz tantas coisas erradas, eu matei, eu roubei, eu assassinei, eu estuprei, eu fiz coisas tão terríveis, Deus não vai me perdoar. E aí a gente mostra para eles que o perdão de Deus, ele realmente é libertador, ele ajuda a pessoa a superar toda aquela dificuldade. A pessoa tem que se perdoar em primeiro lugar e perdoar os outros. Quando a gente perdoa, a gente não esquece o que aconteceu. Tem muitas pessoas que falam assim, perdoei e esqueci, perdoa e esqueça a situação. Eu falei assim, nós não somos desmemoriados, nós não perdemos a nossa memória, não deixou de acontecer aquilo na nossa vida, não deixou de deixar marcas na nossa vida, mas nós podemos fazer com que aquilo não nos machuque mais, né? No caso, muitas vezes a pessoa que está sendo do outro lado, a pessoa que está sendo perdoada, não te perdoa, não aceita teu perdão, continua tratando mal você, mas você perdoou, você liberou perdão, você permitiu que o Senhor limpasse aquela mágoa toda do teu coração, e você se sente tranquilo com tudo aquilo. Né? Então, o perdão realmente liberta você daquelas amarras que te sufocavam. Perdão minha mãe dizia assim que perdão é a vingança das almas nobres, ou seja, você se vinga
através do perdão. É a melhor maneira de vingança. A vingança não é tratar o outro como ele é tratado, né, mas sim fazer o melhor possível. Isso a gente só consegue através da ação de Deus na vida da gente, porque nós, humanos, simples, humanos, pecadores, né, frágeis, por nós não temos capacidade de perdoar. Né, nós achamos que é impossível, né, muitas vezes, superar aquilo que as pessoas fizeram para a gente, ou que nós fizemos para as outras pessoas, mas Deus perdoa, e eu sempre falo que a coisa mais bonita do perdão de Deus é que Ele permite que a gente vire a página da nossa vida, uma página que estava toda rabiscada, toda estragada, toda manchada, toda feia, né, de repente vira para uma nova página em branco, limpa, perfeita, onde você tem a oportunidade de reescrever a tua história. Isso é muito importante, você deixar tudo aquilo que estava contaminando você, aquilo que estava te machucando, você deixar tudo aquilo de lado e deixar que a graça de Deus abunde na sua vida, venha fazer parte da tua vida. Não é fácil, perdão realmente é uma palavra muito difícil. Eu sempre falo assim, que chegar para outra pessoa e dizer eu te amo é muito bacana, eu gosto de você é muito legal, mas falar eu te perdoo, ou pior ainda, nós chegarmos, você me perdoa, eu errei, né? Eu acho que é uma das palavras mais difíceis da gente proclamar. E sobre a questão da identidade, como eles lidam com isso? Porque, como você falou, assim, às vezes tem famílias que estão ali, né, privadas de liberdade. Como é que elas lidam, assim, a questão da identidade? Como Deus me vê, como a sociedade vai me ver, nossa, porque eu fui chamado, eu sou um assassino, eu sou um pedófilo, eu fiz tantas coisas, sou um ladrão, e como esse processo, né, que você acompanha de restauração, de transformação e nova identidade? Realmente, as pessoas geralmente não, como eu já comentei, né, elas não entendem o perdão de Deus, não entendem que Deus perdoa a pior coisa que a pessoa possa fazer, a partir do momento que a pessoa se arrependa de verdade, né, confesse os seus pecados para o Senhor e peça que Ele venha, através do Espírito Santo, agir na sua vida. Então, a pessoa sabe que ela vai ter uma nova identidade, ela sabe que ela tem essa possibilidade. Muitos não entendem, mas a grande maioria aceita, né, a palavra do Senhor. E isso é muito importante. E a grande dificuldade dos encarcerados, eu sempre falo assim, que não é dentro do presídio. Dentro do presídio, de certa forma, eles estão protegidos, eles estão cercados, né, de pessoas que estão cuidando deles de certa forma, mas quando eles saem novamente para o mundo lá fora, o desafio é muito grande, o preconceito é muito grande, a não oportunidade de trabalho, a não oportunidade de estudar, de trabalhar, de ganhar sua coisa, faz muitas vezes eles voltarem para o crime, voltarem a fazerem as coisas erradas. É muito comum as famílias se dissolverem, né, por ocasião da prisão, maridos se separam, mulheres se separam, filhos são espalhados muitas vezes, né, e quando eles tentam retornar para suas famílias, eles encontram uma realidade muitas vezes pior do que quando eles entraram no presídio, né. Então a gente sempre insiste em dizer para eles, né, tanto na visita presencial, eu faço questão de fazer isso, como nas cartas, que é importante quando eles saem do presídio, né, já conhecendo a palavra do Senhor, já tomaram uma decisão de mudança de vida realmente, que eles procurem uma igreja, que eles procurem alguém perto da casa deles, que possa ser um líder espiritual deles. Não interessa a placa de igreja, eu pertenço à denominação, mas eu sempre falo que não interessa qual igreja que vai estar perto de você, interessa que seja uma igreja que coloque a Bíblia como centro de regra e fé, né? Se a palavra de Deus é o centro daquela religião, daquela igreja, aí nós podemos aceitar tranquilamente, mas se existe mistura com outros livros, com outras teorias, com outras coisas, onde os livros são maiores, né, a consideração é maior do que a Bíblia, cai fora, né, mas eles precisam de apoio espiritual. A partir do momento que eles têm esse apoio, eles vão conseguir superar essas dificuldades, porque
orando, jejuando, buscando a presença de Deus, Deus vai abrir as portas para eles também, né? E qual a passagem bíblica, Ingrid, que você usa sempre na sua vida, em um momento difícil? Tem alguma passagem, alguma história ali de algum personagem da Bíblia, né, que te marca e que todo dia, né, ou em alguns momentos sempre Deus fala com você através dessa mensagem? O meu versículo preferido é o Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Inclusive, eu passei por uma experiência há um ano atrás que foi bem interessante. Eu saltei de paraquedas, né? Com 67 anos eu fiz essa aventura, e aí eu comparei, né, o salto de paraquedas com esse versículo, né? Quando você sai, quando você se joga da cabine do avião e se joga no ar, abre os braços, né, e contempla toda aquela imensidão, toda aquela maravilha, os pássaros passando perto de você, uma paisagem linda, maravilhosa. Para mim foi uma experiência fantástica, né? Quando você sai da cabine do avião, quando você se joga, é exatamente esse versículo: entrega na mão do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você não vai poder fazer mais nada, você tá no comando, você não está no comando da situação, é o instrutor ali que está no comando, né? Então, na nossa vida é assim também, Deus está no comando, né? Quando nós nos submetemos à vontade dele, deixa ele agir, deixa ele fazer, e ele realmente faz as coisas da maneira que é melhor para a gente. Nem sempre é do jeito que nós queremos, do jeito que nós imaginamos, mas ele faz o melhor possível para a nossa vida, né? E com relação ao ministério, o versículo que sempre me chama a atenção é o versículo que fala sobre os atalaias. Atalaias eram os guardas que ficavam em cima dos muros das cidades, vigiando para quando o inimigo chegasse. Quando o inimigo chegava perto, ele tocava a trombeta, avisava todo mundo se preparava para a guerra, preparava para enfrentar o inimigo. Se o atalaia não alertasse o povo, a Bíblia fala que ele era responsável pela vida de todas aquelas pessoas que morreriam no ataque. Mas se ele avisasse e as pessoas não tomassem uma atitude, aí ele estava livre daquele sangue. Então, nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos responsáveis muito intensamente, muito importante isso, a responsabilidade é muito grande. Nós somos responsáveis por levar essa palavra adiante. O que a pessoa vai fazer com aquela palavra é a opção dela, né? Eles têm livre-arbítrio, eles podem escolher. E uma coisa que me chama muita atenção também, muitos presos conheceram a palavra de Deus na sua juventude. Eles foram em igreja, eles frequentavam a escola, eles foram em escola dominical, conhecem histórias bíblicas e tudo mais. Na sua juventude foram corrompidos, né, por amizades, por oportunidades negras que se acercaram eles, e entraram numa vida errada, e no presídio, Deus chama a atenção deles para voltarem para o caminho do Senhor, né? Então, os atalaias precisam estar atentos, precisam estar funcionando realmente na sua atuação. E você falando aí da questão de ser atalaia, né? Às vezes, e se alguém estiver nos assistindo que queira participar, né, do projeto, né, Grão de Mostardas, ou entrar em contato com a Junta de Missões Nacional, e você falou do outro ministério também, Principales, é isto? O projeto Grão de Mostarda, você entra em contato com eu posso deixar o e-mail depois, né, com a missionária que é coordenadora do projeto hoje em dia, né, você é treinado para participar. No caso, você precisa ter um comprometimento com a sua igreja, você vai precisar ter um contrato com a Junta de Missões Nacionais, né, nós como missionários voluntários, nós fazemos esse contrato, porque prova a responsabilidade nossa. A capelania em si, a Junta de Missões, sentiu a necessidade de fazer uma coisa extremamente organizada para que as pessoas que são do projeto sejam realmente consideradas pessoas responsáveis, pessoas dignas de confiança, principalmente pelas unidades prisionais, pelas direções, né, dos presídios. Tá? Eu deixo o e-mail depois para vocês direitinho aí. Tá? É a missionária Pamela, lá do Rio Grande do Norte, em Mossoró, que é hoje em dia a líder nacional do projeto Grão de Mostarda. Tá?
E qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, pelo meu e-mail, pelo Instagram, né? A gente está à disposição para passar todas as informações a respeito disso. Você entra na Junta de Missões Nacionais, você consegue ver lá o projeto atuando. E, Ingrid, eu gostaria que você mostrasse novamente o seu livro, né? Nós estamos indo aí para o finalzinho. Se alguém quiser comprar o livro, onde pode encontrar, como faz? O livro é diretamente com as autoras, né? Ele não foi, ele é um livro de pequena tiragem, ele é distribuído apenas por nós, missionárias que fazemos parte do projeto aqui, né, do Mulheres Pérolas. Então, entrando em contato com a gente pode mandar pelo correio, pode enviar para as pessoas que desejarem conhecer. São muitas histórias interessantes, são muitas mulheres que realmente perceberam que as suas lutas foram razão para que tivesse um crescimento espiritual, para que Deus mudasse, para que Deus transformasse as suas vidas. E eu tenho certeza que cada uma dessas histórias aqui vai impactar você que vai ler, né? São pessoas que foram tocadas pelo Senhor e principalmente que ouviram a palavra do Senhor, né? Atenderam ao chamado do Senhor e estão trabalhando na divulgação do Evangelho. São pessoas realmente comprometidas com a palavra de Deus, né? Aqui no verso tem a foto das 14 missionárias, né? 14 pastoras missionárias, mulheres que se deixaram trabalhar pelo Senhor, tá? E agora eu vou citar algumas frases, tá, Ingrid, para que você possa concluir, tá? Deus me surpreendeu quando? Eu falo, cada dia Deus tem me surpreendido. Deus me surpreendeu quando me chamou para o projeto, Deus me surpreendeu quando me chamou para escrever o livro, para fazer aquilo que Ele quer na minha vida. Deus me surpreende a cada dia quando Ele me chama para fazer uma live, para apresentar, né, algo que Ele ministrou na nossa vida, quando Ele me chama para fazer uma palestra, né, para mulheres, falando a respeito do amor de Deus, falando a respeito dessa transformação que Deus pode fazer na vida das pessoas, né, que a partir do momento que a pessoa busca o Senhor, ele tem a oportunidade de ser totalmente transformado pelo Senhor. Isso é muito bom, né? Deus transforma a água em vinho realmente, né? Deus muda o nosso coração, Deus nos ajuda a perdoar, Deus nos ajuda a superar todas as dificuldades. Então Deus nos surpreende quando a gente encontra pessoas que são solidárias às nossas histórias, que ouvem a nossa história e chegam para a gente e dizem como foi importante saber a respeito disso. Você é um exemplo, né? Você falou que também gostou de ler o livro e foi impactado pelas histórias, e isso surpreende a gente cada vez mais, porque eu não imaginava, 7 anos atrás, o que Deus faria na minha vida, né? Eu sempre tive uma vida agitada, uma vida comprometida com a igreja, com atividades, com o Senhor principalmente, e imaginava que ia aposentar, ficar tranquila e sossegada. Deus me deu a oportunidade de vir morar numa chácara, num lugar tranquilo, sossegado. Eu tenho uma casinha separada, onde eu chamo de casinha de café, minha casa de café, né, onde eu escrevo, onde eu tenho a oportunidade de estar sozinha, de estar em meditação, em oração. E uma coisa muito importante, cada vez que antes de você vai responder uma carta, você precisa se colocar em oração, porque Deus vai falar através de você para aquelas pessoas. Então, se você não estiver sintonizado com Deus, você não vai conseguir responder às pessoas de maneira correta, né? Uma coisa importante que, há 7 anos atrás, depois de passar por toda a luta da perda da filha, 7 meses, 7 meses depois, eu descobri que eu sou portadora de Parkinson, né? E durante muitos anos eu escrevi as cartas manualmente, e hoje em dia eu tenho dificuldade de escrever as cartas manualmente, por causa da limitação da doença, né? Então eu escrevo a carta praticamente por computador, mando para eles, e no início, quando eu comecei a fazer essa transformação, essa mudança, eu comentava com eles que a partir dali eu passaria a não mais poder fazer manualmente, mas fazer a escrita, e eu fiquei na dúvida, né? Eu falei assim, poxa, eu sempre queria mandar a mensagem do Senhor pessoalmente para cada uma das pessoas com as quais eu tinha contato,
tanto que eu tenho um registro, né, onde eu sempre anoto todas as informações que eu vou tirando daquela pessoa, né, data de aniversário, motivos de oração, parentes, saúde e tudo, e aí quando eu escrevo para a pessoa, eu tenho todo o gancho do link, né, de conversar, que é justamente esse entrosamento, para a pessoa entender que é uma ação pessoal, né, com relação a ela, que eu realmente me importo com ela. E quando eu passei a ter dificuldade, eu fiquei em dúvida de fazer isso, porque deixaria de ser pessoal, porque eu não estaria escrevendo um manuscrito, né? E quando eu conversei com a Márcia Mendes, a missionária, ela falou assim, uma palavra que me impactou bastante. Ela falou assim: Ingrid, me interessa o conteúdo, né? Porque o sal, independente do conteúdo, de onde ele se encontra, ele não deixa de ser sal. E eu entendi que Deus estava dizendo, independente de você não conseguir mais escrever manualmente, eu estou pedindo para escrever a mensagem por computador, mas não vai deixar de ser uma mensagem pessoal, porque eu sempre comento alguma coisa pessoal com as pessoas, e o retorno que eu tive das pessoas, que eu imaginava que eles iam ter dificuldade de aceitar uma carta tipo padrão, né, o retorno deles sempre foi: não interessa como, Ingrid, mas escreve para mim. Tá? Continua escrevendo para mim. E tem sido muito bom. Então, Deus, através mesmo das limitações da gente, ele vai trazendo novidades, ele vai mudando o panorama, mas ele não vai deixando de cuidar da gente, permitindo que a gente continue atuando. Então, enquanto o Senhor permitir, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar tentando levar a palavra do Senhor adiante, porque até no final do meu texto, do meu livro, eu comento uma coisa interessante, né, que o maior sonho meu é chegar no céu, encontrar pessoas que eu nunca vi na minha vida, que são totalmente estranhas, né, desconhecidas, que se aproximem de mim, cheguem assim, me venham me dar um abraço e diz para mim: eu estou aqui porque você me ajudou a encontrar o caminho. Tá? Então essa é a maior realização da gente, porque aquele que conhece a palavra de Deus, ele quer que as outras pessoas saibam daquilo, ele quer anunciar a palavra de Deus, né? Não, ele não vai querer chegar no céu sozinho, a gente quer chegar no céu com a família, com os amigos, com as pessoas com as quais a gente se corresponde, porque a festa vai ser muito grande, vai ser muito boa. Com certeza. E outra, se eu pudesse resumir a missão que Deus me confiou, seria? Transformação de vidas, né? Se colocar à disposição do Senhor para transformação de vidas. Eu sempre penso assim, que eu sou uma caneta na mão do escritor. Uma caneta, ela não pode atuar sozinha, ela não tem capacidade de fazer nada se ela não for manuseada, se ela não se colocar à disposição do escritor. O escritor é que vai ditar as regras, vai dizer o que realmente vai acontecer. E o que me move todos os dias, mesmo diante de várias dificuldades? O que me move é a alegria de servir ao Senhor, né? De ver os resultados, de ver a ação do Senhor. Cada vez que você recebe uma carta, que você abre, você tem uma novidade diferente, né? A pessoa falando, esses dias aconteceu uma situação bem interessante, né? Que faz com que a gente, a cada novo dia, fique mais feliz. Numa visita em abril lá no presídio feminino, uma das mulheres, ela chegou para mim e fez: vamos orar pela minha filha precisa de um emprego, assim e tal. Aí eu falei: então vamos orar junto. Ela: não, você ora por mim. Eu falei: não, nós vamos orar junto. A minha oração não é mais poderosa do que a tua oração. Você vai orar e eu vou orar também. Aí ela concordou. Né, falei: vamos orar pela emprego lá da filha dela. Quando eu cheguei esse mês lá no presídio, essa pessoa chegou correndo, literalmente correndo, no meu encontro, me abraçou bem gostoso, falou assim: minha filha conseguiu um ótimo emprego, tal. Gente, isso é bênção demais, sabe? Você vê a ação de Deus na vida das pessoas, porque não só a vida dela foi impactada, como a vida de todas aquelas pessoas ao redor dela, que viram ela vir me dar aquele abraço, as pessoas que participaram daquele encontro de discipulado, né, que nós fizemos, onde foi comentado sobre o pedido de oração, e agora esse momento de gratidão, testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida das pessoas, né? Então é muito bom. É uma bênção mesmo.
E qual a passagem bíblica que você deixa neste finalzinho do programa? A passagem que eu deixo é o Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, com certeza. Né? Mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de lutas, ele nos sustenta, ele nos conduz. Eu sempre falo assim que a imagem que eu tenho de Deus é que nós vivemos penduradinho por um fio. A nossa vida, ela balança, ela tem momentos que está tranquilo, tem momentos que está bem complicado, né? Mas Deus está segurando a gente, Deus está cuidando da gente. E no dia que a gente não estiver mais aqui, que soltar esse fio, a outra mão do Senhor está nos cuidando. Nós estamos na presença dele, estamos sendo cuidados por ele. Né? Então, quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega realmente nosso caminho na mão do Senhor, ele faz maravilhas na vida da gente. Basta a gente acreditar, basta a gente confiar, basta a gente permitir que o Senhor atue. Né? Se você me permite, esses dias eu usei um exemplo e eu gostaria de repartir esse exemplo com vocês. Quando eu falei das canetas, né, nós somos todas pessoas diferentes uma das outras. Eu tenho uma história, você tem uma história, as pessoas que estão nos assistindo têm outras histórias. Tem algumas que são mais magras, mais gordinhas, são de cores diferentes, são de características diferentes, algumas nem sequer reconhecem o seu valor, mas se elas estiverem cheias do Espírito Santo, se elas estiverem com a carga, né, do Espírito Santo, elas vão poder atuar, vão poder fazer. Mas se você não tiver, se você tiver com a carga vazia, né, se a caneta não tiver carga, se você não se deixar mover pelo Senhor, você vai ser um zero à esquerda, você não vai conseguir realizar nada. Nós dependemos totalmente de ser preenchidas pelo Senhor. Nós somos falhas, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, mas quando a gente se submete à vontade de Deus, permite que Ele preencha a nossa vida com o Espírito Santo, a gente consegue agir, consegue escrever aquilo que Deus quer através da nossa atuação, através da nossa história. Nós não somos nada, a honra é toda dele, a honra é toda do Senhor. Né? Nós não queremos ser louvados, queremos ser engrandecidos de maneira alguma. Nós queremos em todo momento reconhecer o poder de Deus, o amor de Deus, principalmente nas nossas vidas. Saber que independente daquilo que nós fizemos, Deus nos ama, Deus nos perdoa e Deus quer que nós voltemos a entrar em comunhão com Ele. Nós podemos estar muito afastados do Senhor, mas Ele nos dá a oportunidade de voltar ao caminho do Senhor a partir do momento do arrependimento. Ele nos perdoa, Ele nos capacita, Ele nos faz compreender coisas maravilhosas, e Ele muda totalmente a nossa história, renova a nossa vida, transforma, e não só a nossa vida, como a vida de pessoas ao nosso redor. Muitas vezes eu recebo cartas de pessoas que, além de lerem a carta, né, eles leem ela em voz alta, com os colegas da cela, né, compartilham aquela mensagem. O impacto da missão é muito maior do que a gente imagina. A gente não consegue imaginar até onde vai a palavra do Senhor pela nossa atuação. Nós não temos ideia, eu acredito que só lá no céu mesmo que a gente vai conseguir descobrir tudo o que aconteceu, de que forma Deus agiu, através da nossa palavra, através da nossa submissão à vontade dele. Submissão. E esse projeto, nossa, é maravilhoso, né? É um passo, é um começo de transformação, como você falou, a gente nem imagina, porque é espiritual, é social, vai mexendo com tudo, né? É uma chance de um novo começo que Deus dá, né, para todos. Inclusive, Ingrid, mesmo aqui no finalzinho, tem uma parte do livro que me chamou muita atenção, né? Foi quando você falou assim, colocou que, eu vou usar minhas palavras, para Deus não tem diferença de pecado. Ah, esse é um pecado que é maior, outro é menor, né? E às vezes Exatamente. A gente se acha superior a quem está, né, ali cumprindo uma pena, né? Você fica julgando a quem está ali. Aí você até cita lá, às vezes, a gente tem tanta coisa escondida, né? Tantos pecados, eles estão lá cumprindo. Exatamente.
pena. E às vezes a gente acha que não merece o perdão. Eu sempre falo assim que não existe diferença entre nós e os encarcerados, né, porque o nosso pecado é igual ao pecado deles. Para Deus não existe níveis de pecado, existe pecado. O pecado nos afasta de Deus e ponto final, né? Deus é santo, é puro, é ilibado, e nós somos pecadores contaminados. Então, nós não podemos entrar em comunhão com Deus. Mas existe a oportunidade de alterar essa situação, né? E Deus também diz, eu gosto de dizer isso, que eu escrevi no livro, né? Que as pessoas encarceradas, uma grande diferença que eu vejo nelas é exatamente essa, que o nosso pecado muitas vezes está escondidinho, não foi condenado, o delas foi condenado, elas estão pagando já por aquilo que fizeram errado. É claro que continuam pecando, continuam errando, né? Mas o pecado delas foi escancarado, digamos assim, né? Foi julgado, eles já foram condenados por aquilo. E o nosso muitas vezes está lá bem quietinho, bem sossegado, e nós achando que nós somos superiores. Nós não somos superiores a ninguém, nós somos iguais. Tanto que nós não, uma característica do projeto é jamais questionar o que a pessoa fez ou deixou de fazer, né? Você nunca vai me ver perguntando para alguém o que aconteceu, quanto tempo vai ficar preso, coisas parecidas, né? A palavra de Deus diz assim, que a partir do momento que Deus entra na vida da pessoa, o passado deixa de lado. O compromisso deles com o passado é com a justiça e com Deus, né? Então eles têm que se resolver com o Senhor. Eu não tenho capacidade, nem devo jamais julgar as outras pessoas. Quem sou eu para julgar, né? Tem uma música que diz, né, quem sou eu, um pobre pecador, diante de um Deus imortal, né? Nós não somos nada perante o Senhor, então nós somos iguais, e uma alma tem o valor de uma alma, não existe alma diferente, não existe alma superior e alma inferior. Para o Senhor todas as almas são iguais, né? Nós somos iguais perante o Senhor, nosso pecado é igual, mas o nosso perdão é igual também, a nossa salvação também é igual. Deus dá a todos, debaixo do sol, né, a oportunidade de salvação. O amor de Deus é para todos, né? E você estava falando, Deus é um escritor, né? Ele é um grande escritor, né? Ele escreveu a história de cada um antes mesmo, né? Que nós fôssemos formados. E Deus é tão zeloso que deixou a palavra dele, né? A Bíblia, que eu falo que é o maior livro, um livro muito importante. Ele nos deixou este livro maravilhoso. Aquele que quiser mesmo uma vida de transformação, no momento que encontrar este livro, né, seja onde estiver, vai ter sim uma vida transformada e um novo recomeço. É oportunidade, né? E que Deus continue te abençoando, Ingrid, nesse projeto. E eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato comigo sobre contar um pouco mais da história do livro em si, né? Que foi muito interessante a forma como isso foi criado. Né? A editora no Rio Grande do Sul, a minha amiga lá no Mato Grosso, a pastora Silvana lá em São Paulo, eu aqui no Paraná, e Deus juntou tudo isso, né? Juntou todas essas histórias para falar para as pessoas que Deus pode transformar um grão de areia que está te incomodando numa pérola, né? Se você permitir. E você já pensou, Ingrid, em fazer um livro das cartas, ou contar a história de mulheres ou também homens que foram ali transformados? Tem esse projeto? Eu já pensei nisso, né? Logo depois que eu escrevi o texto, a própria editora chegou para mim e falou assim, eu gostaria de conhecer a tua história mais completa. Eu gostaria que você escrevesse um livro só seu, onde você contasse suas histórias e tudo mais. E eu já estou escrevendo esse livro, né, contando a minha história e depois chegando na parte das cartas, né, porque as cartas realmente elas fazem parte da minha vida, elas fazem parte do meu dia a dia, né. De manhã eu estou lidando nas atividades da casa, de tarde geralmente eu estou envolvida com o projeto, né, escrevendo, lendo, preparando, compartilhando muitas vezes histórias e principalmente pedindo a orientação do Senhor, porque a gente sozinho não consegue fazer nada. Já aconteceu de eu orar antes de escrever as cartas e na hora de responder alguma determinada carta, Deus tocar no meu coração para falar uma certa palavra mais dura,
E eu falei assim, mas Senhor, eu não posso fazer isso. E Deus insistiu no meu coração e eu mandei aquela mensagem. E quando retornou, a pessoa disse assim, era isso que eu precisava escutar, né? Era isso que Deus precisava falar para mim. Tá? Então, se você se coloca à disposição do Senhor, Ele vai agir através da tua palavra. Né? Então, nós, canetas, precisamos estar à disposição do escritor maior. Né? Ele é o criador de cada um de nós, ele manda através da Bíblia. Eu falo sempre que a Bíblia para mim é o manual do fabricante, né? É o manual do fabricante que você não pode jamais deixar de consultar. E a cada dia a gente deve buscar ler a palavra do Senhor e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Que a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz e ela fala diferentemente com cada um de nós. Para mim, um determinado versículo vai tocar de uma maneira, para você ele vai tocar de uma maneira totalmente diferente. Né? Por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, pedindo a orientação do Senhor para nos dar a sabedoria de entender o que Deus quer falar para a gente. Né? Através do nosso testemunho, através da nossa fala, as outras pessoas vão ver Deus agindo na vida da gente. Não vão ver uma vida perfeita. Né? A gente tem muitas falhas, comete erros, a gente se engana, a gente faz coisas que desagradam ao Senhor, mas aí a gente levanta a cabeça, pede perdão, se arrepende, volta de novo, né, para que o Senhor continue agindo na vida da gente e principalmente na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Porque a minha grande intenção é que no céu a gente se encontre. Com certeza. Ingrid, muito obrigada. O podcast chegou ao final. Obrigada mesmo. Foi algo maravilhoso nesse momento aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco a respeito de um ministério tão abençoado, né, e peço, sinceramente, orem por todas as pessoas envolvidas com capelania prisional, né, que elas sejam abençoadas pelo Senhor, que elas sejam capacitadas e que elas possam atender ao chamado que o Senhor tem feito para elas. Né, e para todos os missionários, todas as pessoas que falam a respeito do amor de Deus, cada uma dessas 14 mulheres ali está falando alguma coisa que Deus tem feito na sua vida e pode fazer na vida de você, das outras pessoas também. Obrigada, Ingrid. Eu agradeço você que nos assistiu, né? Aqui o podcast Pode Ouvir Histórias e Livros. Eu peço que você compartilhe o conteúdo e também se inscreva no canal. Vamos juntos difundir literatura. Um abraço a todos.